de orgulho em poder enfrentar o Brasil, Galvão. Muito bem, falar nisso, aí vem entrando a seleção brasileira com seus jogadores aí, titulares e reservas. Um time completamente diferente do que normalmente a gente está acostumado a ver. A torcida brasileira sempre marcando presença nesse que é talvez o mais belo estádio do mundo. Não ficou conhecido como estádio de futebol. Foi aqui que o Usain Bolt, por exemplo, começou a voar nos 1.100 metros e se tornar imbatível. Foi aqui que Mauro Remadi conquistou a medalha de ouro no salto para o atletismo brasileiro. Mas hoje a seleção brasileira também joga pela primeira vez aqui em Casagrande, porque jogadores brasileiros de futebol só entraram aqui para receber medalha de bronze, que perderam da Argentina na semifinal em outro estádio. Mas é muito bonito, né? Excelente, fantástico, maravilhoso. Estou assim, de bobeira, dentro desse estádio, sabendo a história que tem desde a época da Olimpíada. Mas já nós vamos falar do jogo desse Brasil Exame, dessas alterações todas do Filipão, porque vamos à execução dos hinos, vamos com o hino nacional brasileiro. Aplaudindo o hino nacional brasileiro, é sempre uma versão editada do hino nacional brasileiro. E vamos agora ao hino nacional da Zâmbia, tudo sendo falado sempre em inglês e evidentemente em chinês. Aí, portanto, o hino nacional da Zâmbia. Já tivemos as primeiras participações de Tino Marcos e Mauro Naves. Agora vamos lá com a imagem do campo para que a gente possa escalar a seleção brasileira. Vamos escalar a seleção brasileira. Definir para você a seleção brasileira de futebol. Então vamos lá. Diga, Tino. Rapidinho aqui, ouvir o técnico da seleção. Sempre, Filipão. Se decidiu realmente pelas 7 alterações. A gente não tem a expectativa de um time entrosado, um time que muda tão bruscamente, né, Felipe? O propósito é observar realmente. Pode não ter todo o entrosamento possível, mas eles treinam juntos contra o time principal, que são aqueles jogadores que estavam jogando todo esse tempo. Então tem algum entrosamento, tem alguma coisa que também a gente pode, nessa opção, fazer como correta. Não vai ter problema nenhum, não. O desenho tático é o mesmo. É o mesmo, não vai mudar nada. Nós já temos uma situação tática que evoluiu para um sistema já definido e eles treinam e jogam sobre esse sistema. Obrigado, Galvão.
Aí, portanto, Filipão, vamos rapidinho a escalação da seleção brasileira, porque o jogo já está por começar e nós estávamos vendo Marcelo no banco, jogadores titulares, Dante, Hulk. Vamos lá, a seleção brasileira, a escalação da seleção brasileira, Diego Cavalieri com o número 1, depois nós temos o Daniel Alves, Davi Luiz, Dedé e Maxwell. Depois, como diz Filipão, mantendo o esquema, o Lucas Leiva ali como primeiro volante. Depois nós vamos ter Ramírez, o Paulinho e o Ramírez jogando no lugar do Oscar. E na frente nós vamos ter o Lucas tendo uma grande oportunidade, principalmente ele e Pato, diria eu. Dois jogadores que podem até definir se vão continuar sendo convocados ou não. O Lucas, o Pato e o Neymar. Essa, a seleção brasileira. Casagrande. As alterações do técnico Luiz Felipe Scolari, colocando todos esses reservas em campo. Não diria reserva, né? É a oportunidade que ele tem, principalmente Dedé, Lucas, Pato, Lucas Leiva. Para esses o jogo é importantíssimo. Super importante. Ele tem 3 jogos, ele tem 4 jogos, com esse 4 jogos. Com esses 4. Com esses 4 jogos para decidir um grupo que vai disputar a Copa do Mundo. Então, alguns jogadores, como você citou, o Pato e o Lucas, que é do Paris Saint-Germain, eu tenho a impressão, isso é uma opinião pessoal, hein? Ninguém falou nada. Nós íamos conversando sobre isso, né? Eu tenho a impressão que é a última chance desses 2 jogadores. Pode ser que, dependendo do desempenho deles nessa partida, eles nem voltem a ser convocados, ou, se o desempenho for bom, continuem lutando por uma vaga na lista dos 23. Então, dizer assim, não última chance, um ponto de determinação. Determinação. Ou eles continuam lutando por uma vaga, ou estão fora da Copa do Mundo. Eu acho que esse jogo define muito isso. Muito bem. Ok. Vamos lá, vamos ver o trio de arbitragem. O trio de arbitragem é chinês. Você está vendo aí o Funky. Funky é o árbitro, Huo Wei-ming e Mu Yuxin. E rolou a bola. Rolando a bola no ninho do pássaro. O estádio que encantou a todos nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Grandes momentos foram vividos por aqui no ano de 2008. Daqui a pouquinho a gente vai identificando os jogadores da seleção de Zâmbia. A gente tem aqui a relação daqueles que começam a posição de cada um deles. São os primeiros movimentos, portanto. Arnaldo César Coelho, para você um desafio. Quem seria Funky, o árbitro chinês que está disputando essa partida, Arnaldo? A única coisa que eu sei é que ele tem 42 anos, não tem muita experiência. A partir de 2008 ele se tornou árbitro da FIFA, só apitou um jogo de eliminatória. Talvez esse jogo seja o jogo mais importante da sua carreira. Vamos ver como é que se comporta, estou curioso. Muito bem, para que a gente possa dar uma ideia aqui. O goleiro que teoricamente deve ter muito trabalho da seleção de Zâmbia chama-se Milwen Kennedy. Tem uma linha de zagueiros com Cabazo, número 19, Rimondi Richani, número 5, Chama Bronson, número 6 e Emmanuel Meboy, com o número 18. Depois nós temos 2 volantes nesse time. E o time do Brasil já vem chegando, vem partindo para cima. E o Neymar já sentiu a primeira entrada em cima dele ali. Primeiro lance, já sentiu o Neymar. O número 3, Lungu Samba. E mais o número 8, Kundawani. Esses são os 2 volantes. Depois eles têm o número 20, Emmanuel Maiuca. Uma linha de 3 jogadores. O número 11, Katongo. E a cobrança de falta para o Brasil foi de falta que o Neymar fez o primeiro gol no jogo contra a Coreia. Ele quem vai partir de pé direito. Aí o primeiro momento do time brasileiro. Partiu o Neymar, bateu na trave. Olha a chance. E acaba salvando o goleiro Milweni. Kennedy, Milweni, a primeira grande oportunidade da seleção brasileira. Neymar já beliscando a primeira bola por ali. Vai cada dia melhorando nas cobranças de falta. Vai sendo mais um aspecto positivo
do Neymar. O número 11 do meio campo é o Katongo. E tem mais o número 10, Tembo. Eles têm apenas um atacante, que é o número 7, Jacob Mulenga. Esse, portanto, o time da Zâmbia. E olha só como o goleiro na frente do Pato, ligeiro, deu um soco na bola com a mão direita, evitando a presença do Pato, aquilo que seria o primeiro gol da seleção brasileira logo no princípio do jogo, no primeiro tempo. Arnaldo tá querendo falar. Não, ele marcou o primeiro do Pato. Aí o goleiro não sai jogando. A jogada no meio com o Katongo. Aperta na marcação a seleção brasileira. A lateral pertence ao time da Zâmbia. Seleção que não se classificou para a Copa do Mundo. Perdeu o técnico francês por não ter se classificado. Está na direção agora. O que era assistente dele, jovem ainda, que ontem na entrevista coletiva, logo depois do Filipão, dizia extremamente orgulhoso de poder enfrentar a seleção brasileira e ser o técnico a dirigir o primeiro jogo de Zâmbia contra a seleção brasileira. Eu perguntei a ele, você vai continuar? Porque o objetivo próximo agora é só 2015. Ele falou, é tudo que eu estou esperando para saber também. Pegou o cargo faz uma semana. Patrice Bomel, francês, joga ainda, Zâmbia vem para o ataque, carregando pelo meio. Chegou ali para fazer o quarto Dedé. Teve o Daniel Alves. E o Brasil parte com a bola dominada ali pelo meio. Paulinho fez o toque para frente. A jogada lá chega pela direita. E agora vai até o Lucas. Maurício Casagrande, o Lucas, ele mesmo falou por aqui que não atravessa um grande momento no Paris Saint-Germain, por todas as contratações, está se adaptando ainda ao futebol francês, mas que esse jogo para ele seria como uma final de campeonato do mundo, ou seja, ele também pensa, como você disse, Casagrande, que é um jogo importantíssimo para ele, porque ele sai jogando, ele tem a oportunidade de jogar desde o início. O Lucas, ele era o reserva imediato do Hulk na Copa das Confederações, vai, Galvão. E lá vem o Brasil, olha a chance! A bola pensada, desviada, vem para a direita. Ainda tem oportunidade o Brasil. Lucas, é ele quem recebe ali, junto à linha da área, tocou mais para trás. Ramírez ajeitou, soltou, bomba, Daniel, a bola passou. Então, ele era o reserva imediato do Hulk na Copa das Confederações. O tempo foi passando e nessa semana, por exemplo, o Luiz Felipe Scolari, ele treinou o time sem o Hulk, mas com o Ramírez. Então ele já passou, teoricamente, observando aquilo que o Filipão vem fazendo, a ser o terceiro jogador naquela posição. Então eu acho que é uma situação já de risco de fazer parte do grupo ou não. Então é um jogo importantíssimo para o Lucas mesmo. Ele não vem jogando no Paris Saint-Germain como titular, também foi perdendo espaço aos poucos aqui na seleção brasileira, e hoje é um jogo para ele arrebentar. Estou torcendo por isso, porque eu acho um grande jogador, é um jogador jovem, a dificuldade que ele está passando na França é normal para uma grande equipe como é o Paris Saint-Germain. Torço para que ele se saia bem. Muito bem, aí vem o time do Brasil de novo. São as primeiras emoções, espera-se um time brasileiro jogando com muita vontade. Todo mundo sabe que tem aí a oportunidade de estar na Copa do Mundo. A bola cruzada na direção do Pato. Apertou na marcação, mergulhou por lá, Raymond Richani para fazer o corte de cabeça. O Ad estava marcando a falta cometida em cima deste jogador número 19, Chongo. O Filipão ficou muito chateado com a configuração aqui no campo, que foram colocadas aqui placas de publicidade na frente do banco de reservas. Ele praticamente não tem espaço para usar a área técnica ali e orientar os jogadores. É dos dois lados do campo, né? Diferente, você viu ali a câmera da Globo mostrando o Filipão atrás daquela, toda uma armação daquelas placas de publicidade que ficam em movimento, né? Tem dos dois lados do campo, e o Filipão não tem. Ele que gosta de se movimentar, de ir pertinho da lateral do campo, participa ativamente do jogo, ficou bloqueado, tá marcado ali o Filipão pelos maquinários ali das placas de publicidade. Mais uma muralha da China. Menos, né, tio? Aí você vê o Paulinho chegando. Eu quero perguntar ao Casagrande se seria o Daniel tá sem reserva, né? Porque o Michael se machucou. Agora, então, os jogadores que teriam mais moral nesse time nesse momento seriam realmente Davi Luiz, Paulinho e Neymar, que são os três que foram esses que ficaram. Tem mais
Até mais, quero o Daniel, exatamente, mas o Daniel está sem reserva. Pato ajudando a defesa, fez o corte de cabeça. O Brasil tenta sair jogando com o Ramírez. Sem dúvida, são os jogadores de maior confiança do Filipão, e o Neymar tem um detalhe a mais. Ele, além de ser um dos jogadores mais importantes, de maior confiança, faz parte do espetáculo, né? Ele tem que jogar pelo menos um pouco em qualquer lugar que a seleção brasileira for jogar. E aí é impressionante como cresceu o Davi Luiz, e também tem o fato de que na Ásia, em toda a Ásia, se acompanha 101% o futebol inglês. É o que se acompanha em toda a Ásia. Então o Davi Luiz, depois do Neymar, é o jogador, para os asiáticos, o mais procurado, o mais importante. E tá aí o Davi Luiz jogando em campo. E aí vem o time de Zâmbia. Pela direita, o cruzamento, a bola para a área, Daniel cortou para trás, Lucas Leiva chegou ali para fazer o corte. Ramírez bateu para frente, botou para jogar, para correr pela esquerda. Neymar, do jeito que ele gosta, vai para cima do Chongo Camacho. Já puxou a bola pro meio, carregou Neymar, tentou o toque de abertura pela direita. Chega o Lucas, chega brigando muito, chega trombando, chega cometendo a falta em cima do Emmanuel Meboy. E o árbitro Fanqui acabou marcando a falta. Lembrando, Galvão, que o outro que tem muita moral não está aqui, né? O Thiago Silva é o capitão da seleção brasileira. Não sei se estivesse o que faria, né? O Filipão tiraria um deles mesmo para testar o Dedé, não tiraria os dois, porque o Thiago também tem muita moral aí. Tem sim, mas eu estava me referindo ao fato de que o futebol inglês, conversava isso com o Parreira falava da África do Sul, que ele dirigiu também por lá. O futebol inglês é o carro-chefe para eles, é o que eles acompanham, é o que passa o dia inteiro na televisão. Daí a importância do Davi Luiz, daí a importância do Ramírez, a importância do Oscar. Aos mais paparicados, sem dúvida. Tem muita tietagem na porta, menino até com cartaz querendo casar com o Davi Luiz, que diz que o cabelo dele é lindo. Tem gosto pra tudo, né, Galvão? Tem gosto pra tudo. É um certo exagero. Paulinho também agora joga no futebol inglês, no Tottenham. Aí lateral para a seleção de Zâmbia. Paulinho chega na marcação, são os primeiros movimentos. Ramírez domina, é outro que tem a oportunidade de mostrar. Que linda enfiada do Ramírez. O Neymar parte na velocidade. Foi para cima do Raimundo. Tentou puxar por dentro, fez o corte. Raimundo agora chegou no Chongo. Quem tocou na bola foi o 8, Conduane. Aí o Davi Luiz cortando de peito. Domina outra vez de Zâmbia. Escola africana de muita velocidade. Eles buscam um jogo um pouco mais habilidoso, mas muita força física, muita velocidade. Como agora, por exemplo, marcando a saída de bola do time brasileiro. Esse aí é Emmanuel Meboy. E ele fica na marcação ali, atormentando a vida de todo mundo. É por causa dessa velocidade, dessa correria, a seleção é conhecida como os balas de cobre, né? Porque cobre é o principal minério lá da Zâmbia e balas exatamente por causa da correria deles. Toda a seleção africana tem assim um apelido. Então os balas de cobre, a seleção da Zâmbia. Aí o Lucas pelo meio. Faz o trabalho com o Paulinho. O Neymar, como quer o Filipão, buscando também ali o meio. O Filipão deixou, não disse isso com todas as letras, mas deixou entender bastante bem de que se preocupa com o Neymar jogando só muito pela esquerda do time do Barcelona, já que o Messi é o protagonista por lá, ele quer o Neymar jogando como o Messi aqui na seleção. É aí que ele chega, tocando exatamente ali na posição que o Messi ocupa no time dele no Barcelona. Se ajeita por lá o time africano. Sai jogando pelo meio, tocando bola. Tembo. Eles têm bom domínio de bola, Casemiro. Mostrando um bom domínio de bola. E corajosamente vem pra cima da defesa brasileira. Dedé saiu na marcação, esticou a perna, cometeu a falta. O juiz deixou seguir. Fiquei com a sensação que na perna esquerda ele fez a falta. Foi isso mesmo. O Dedé foi driblado, esticou a perna, fez a falta. E o juiz não marcou. E a torcida vai. Nós já passamos aí dos
13 minutos deste primeiro tempo, a noite fria, mas já é normal. Um dia de muito sol. E o Brasil parte com o Paulinho, pode até bater pro gol. Ele prendeu o chute, jogou com o Lucas, encarou a defesa, arriscou, bateu cruzado. Chama Bronson. Foi quem fez o corte, depois o juiz paralisou, dando outra falta na seleção brasileira e outro lance em favor da seleção de Zâmbia na entrada ali do Ramírez. O Paulinho podia ter batido pro gol, tocou de lado, o Lucas chegou batendo. E o juiz deu essa falta aí do Ramírez para cima do Lungo Xisamba. E hoje, excepcionalmente, nós não temos a nossa querida Ana Maria Braga, ou mais você. O Louro José está curtindo aí o Brasil e Zâmbia. Amanhã volta esse horário habitual. O Pato recupera, tentou pegar o goleiro fora do gol, pegou mal na bola, jogou para fora. Ele fez o corte na tentativa de saída do goleiro, tentou dar um tapa na bola, estava fora do gol o Lil Kennedy. Aí o Filipão levanta, volta, senta, tá preso ali, ó. Tá angustiado o Filipão. Então, ele tá com... mais você de volta com Ana Maria Braga. Desculpa, Galvão, ele tá achando que o time tá muito separado, ele quer o time mais agrupado. Normal, né? Ele disse que ele teria que dizer isso mesmo, que ele joga contra os titulares, mas não é exatamente. Mas o Brasil chega, a chance de fazer o gol! A bola tocada outra vez, cruzou na frente do gol, o Ramírez saiu lindo. Ele tentou tocar no gol ou tentou jogar com alguém que estivesse fechando por ali, Casagrande? Ele tentou encobrir o goleiro, né? Tentou dar um tapa por baixo da bola para encobrir o goleiro, que eu acho que não havia necessidade. Ali era dar um tapa no chão mesmo, não conseguiria fazer o gol. E elas são beliscando ali a trave direita. A tabela foi muito bonita. Exatamente com o Neymar, como que é o Filipão. Você viu que o Neymar chegou, tocou de primeira e botou o Ramírez na cara do gol. O goleiro saiu, ele deu toque, tocou bonito na bola. Aí passou perto ali da trave direita. Lucas Leiva passou muito tempo contundido, jogador do Liverpool. Joga bastante, esteve muito na seleção brasileira, depois passou muito tempo contundido e agora voltou nessa convocação e está tendo a oportunidade dele. Esse é daqueles que costuma aproveitar a oportunidade, Casagrande. Mesmo ele sendo convocado a primeira vez agora pelo Filipão, né, porque teve muito tempo machucado, é um jogador que o Filipão observa muito e gosta muito dessa posição. Às vezes ele faz um terceiro zagueiro. Então é um jogador que o Filipão não tem dentro do grupo. O Luiz Gustavo também marca muito bem, mas não faz tanto um terceiro zagueiro como faz o Lucas Leiva. O Lucas ficou de novembro de 2011 a dezembro de 2012 praticamente sem jogar. Mais de um ano, 13 meses. Contusão séria. Foi uma lesão no joelho e depois uma lesão muscular grave. Na volta da lesão do joelho, ele teve a lesão muscular. No total, ficou praticamente um ano fora do futebol. Aí saiu o Diego Cavalieri. Existe, teoricamente, uma briga por um terceiro lugar, um terceiro goleiro. Diego Cavalieri, escalado, mostra que nesse momento estaria na frente do Vitor. Aí o Neymar, o Júlio César seria o número 1, o Jefferson o número 2. E existe essa luta aí para definição de vaga, já mas formando o grupo total para a Copa do Mundo. Lá vem Zâmbia, deram espaço, bateu pro gol. Ela tomou um efeito ali. O Diego Cavalieri foi pro chão para fazer a defesa. Esse 0-0 por enquanto de Brasil e Zâmbia. Logo a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável. Essa é pra profissional. E lá vai o Brasil pro ataque de novo. Lá vem Neymar, outra vez, partindo, vai pelo meio. Carregou, encarou, fez o toque, pisou na bola, passou na bola. O Casagrande abre o braço aqui, bate palma. Eu sinto que existe uma torcida muito grande de todo mundo, porque o Pato tem muito talento para que ele consiga aproveitar a oportunidade, consiga, ele se mexe bem, vai, mas no momento certo tá faltando ali aquele toque, como seria agora, dominar a bola para fazer o gol.
como não sou eu que vou escolher 23 jogadores, eu torço por todos eles. Eu fui jogador de futebol, eu sei a importância que é jogar uma Copa do Mundo defendendo a seleção brasileira e sei como é difícil lutar e a concorrência, ganhar a concorrência de um outro jogador brasileiro que também é muito bom. Então eu torço por todos eles. Depois o Filipão decide os 3. Problema do Filipão, né? Lógico. A sua vez você já fez a sua parte, né, Casagrande? Quando lutou para estar no grupo e para poder jogar a Copa de 86. É isso aí. E lutou muito. Bastante. E tem orgulho de ter jogado. Nossa, o maior orgulho que eu tenho dentro da minha carreira de jogador de futebol é ter participado de uma Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. E lá vem Neymar, partiu, foi pra cima. Ele foi cavando a falta, foi buscando a falta, foi pro chão, o juiz que não ouve nada. E aí vai sair da seleção de Zâmbia. Davi Luiz, capitão brasileiro. Chegou pra cima dele ali, teoricamente, o único atacante, o Mulenga. O único atacante, número 7. Na seleção de Zâmbia. Nós temos uma grande dúvida aqui, porque o técnico, como europeu, como francês e italiano, normalmente eles costumam chamar o jogador pelo nome. O jogador normalmente vem profissionalmente conhecido pelo sobrenome. E aí a gente estava numa enorme dúvida aqui do que estaria escrito na camisa. Não existe essa dúvida porque não está escrito nada na camisa. Galvão, esse time está totalmente renovado. Eu acho que ele nem teve tempo de fazer isso. É uma convocação nova. Ele me dizia que agora vai trabalhar mais com esse jogo, inicialmente com jogadores que atuam na própria Zâmbia. Evidentemente que o técnico, o outro, estava disputando aí umas eliminatórias, trouxe alguns medalhões lá da Europa. Esse time basicamente joga todo na Zâmbia, então acho que nem deu tempo de escrever atrás. Se bem que a seleção brasileira também não usa os nomes atrás, né? É verdade. Eles são mais conhecidos, né? Aí vem a equipe de Zâmbia, carregando pelo meio. Tentando a jogada, Paulinho. Fez por lá o domínio. Konuami. A enfiada de bola é boa. Só que esqueceu de ir na bola ali. O Katongo, número 11. E aí você tá vendo, muito jovem, realmente muito jovem. O técnico Patrice Baumel. Até pouco tempo era apenas assistente técnico nessa seleção de Zâmbia. E o Filipão já ignorou a placa, já passou da placa. Já disse que tem todo o maquinário. Ele não ia ficar atrás desse maquinário aí, não. Ele já está para frente da placa. O técnico francês que dirige a Zâmbia também. Os dois já estão ali na lateral de campo. E até agora ninguém falou nada, ninguém reclamou. Era meio impossível que o Filipão ficasse ali atrás daquela parafernália toda. Sem poder participar do jogo. Ele está dentro da área técnica ainda, tá? Risco. Olha a bola batida para o gol. Saiu à direita. O goleiro Milwen Kennedy. Seleção brasileira que vai ter mais, depois desse, os dois últimos jogos deste ano de 2013. Vai jogar no dia 16 de novembro em Miami contra Honduras. E depois irá jogar no dia 19 de novembro em Toronto, no Canadá. Por enquanto, a informação que se tem que o adversário seria a Rússia, mas não está escrito ainda, não está sacramentado. Seria bom que fosse. Adversário forte, duro. E vai a Copa. Chegando já para a Copa do Brasil. E aí termina o ano. E depois, no próximo ano, um único jogo. No dia 5 de março, contra a África do Sul, em Johannesburgo, na África do Sul. E depois, amigo, convocação final, treinamento e a Copa vem aí. O Filipão, Galvão, ele não quer deixar esse jogo de março para fazer nenhuma experiência. Ele quer definir, pelo menos intimamente, o grupo da Copa do Mundo até o fim do ano. Então, tem só mais uma convocação. A convocação exatamente para esses jogos nos dias 16 e 19 de novembro. Daí ele ter aproveitado esse jogo contra um adversário, teoricamente, de nível mais baixo do que a Coreia, que ele queria vitória contra a Coreia. E aquilo que dizia ontem no Jornal Nacional, talvez tão importante quanto ganhar, ou talvez até mais importante do que ganhar nesse momento, é formar. Ou seja, formar definitivamente esse grupo. Por isso ele fez 7 alterações para o jogo de hoje. Olha o Lucas correndo muito, tentando fazer o cruzamento pela direita e foi bater lá na placa. Lá depois do campo, partia junto com ele o Mboy, Emmanuel Mboy. Foi lá pedir desculpas para o Lucas.
porque ele foi realmente... não. Essa parte ali é a pista de atletismo que está em volta do campo. E ela rala. Ela é meio áspera. Por isso que ele estava passando a mão assim, porque estava ralado a pele dele. Pista de atletismo que apresentou momentos memoráveis nos Jogos Olímpicos de 2008. O estádio é realmente uma maravilha e é muito grande. Você está vendo, o público é bastante bom, mas apenas os 2 primeiros anéis foram colocados à venda. O anel superior, talvez traga a maior parte de público nas laterais do campo, eles não foram abertos hoje. Agora a gente mostra a imagem, por lá não tem. Eu perguntei para os organizadores, Galvão, disse que não estava disponível porque teria um outro evento lá em cima. Não entendi nada que vai ter outro evento, então será muito estranho. E eles estão prevendo aí entre 45 e 50 mil pessoas para hoje. O estádio atualmente comporta 80 mil pessoas, mas nas Olimpíadas chegou a receber 91 mil. Mais de 90 mil pessoas. Nos grandes dias do atletismo, na abertura, no encerramento, aqui no Ninho do Pássaro, em Pequim. Partiu Lucas, botou na frente, carregou, tentou a jogada com o Pato. E aí vem saindo o time de Zâmbia. Brigou pela bola Daniel Alves, o árbitro entendeu que ele cometeu mais uma falta. Ele reclama com o árbitro, abusa ali da forma que nesse momento tem para cima do árbitro que não é tão famoso. Não é uma atitude legal. Mas não pode. Não é uma atitude Você vê, legal. o que ele entrou por trás, fez a falta, disse que foi na bola. Não pode dessa forma. Ele até pode dizer que foi na bola, não pode se manifestar daquela maneira desrespeitosamente contra o árbitro. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, cheirinho prolongado o dia todo. E agora nós vamos começar a nossa votação, o vote agora. Depois do ataque, né? Porque a gente tem que colocar o endereço, os nomes, aquela coisa toda. Vamos esperar a bola sair. Aí você vai ter bastante tempo para votar, para manifestar a sua opinião. A gente vai partindo do princípio de que 3 jogadores, e isso as colocações deixam claro, a maneira com que eles jogam, na defesa, na zaga, as 2 posições de zagueiro, já tem a confiança do Filipão. O Thiago Silva, o Davi Luiz e o Dante. Então sobraria uma vaga. Olha o Neymar, partiu pelo meio, carregou, tentou abrir bem a marcação por baixo, marca bem o time da Zâmbia. E bate muito menos no Neymar que bateu o time da Coreia no último sábado. Neymar chegou na marcação, vamos lá agora. Então, se a partir do momento que Thiago Silva, que Davi Luiz e que Dante tem a preferência do Filipão, vote agora. Quem seria para você, quem deveria ocupar a última vaga ali na zaga? Dedé, Hever, Henrique ou outro? Aí, então vamos lá, pela ordem: Hever, Henrique, Dedé ou outro. Você vota aí, usa Globoesporte.com Futebol 2003. Participa da nossa transmissão e nos ajuda aí. Ou depois todo mundo conta pro Filipão. No último jogo nós tivemos uma parada dura. Quem deve começar jogando como titular? Hulk ou Ramírez? Deu Hulk. A Lucas Leiva fez o corte. Recebe de volta. Faz o pivô ali pelo centro. A bola passando por ele. Paulinho. Olha a subida do Daniel. Fez o toque para o Daniel. Primeiro o africano fez o corte. Partiu a velocidade por lá. O número 20. Emanuel Maiuca. Você está vendo aí a repetição do lance. Recebeu inclusive a falta na entrada do Daniel. Falta em cima do Maiuca. O tempo vai passando, o jogo segue 0-0. Vamos aí para 28 minutos, nos aproximando dos 28 minutos deste primeiro tempo no Ninho do Pássaro. Estádio construído para ser o estádio olímpico nos Jogos de Pequim em 2008. Falta em cima do Davi Luiz. Ordem agora para o Neymar inverter com o Lucas de posição. Então, momentaneamente, o Neymar vai para a direita, o Lucas vai vir para a esquerda. Essa determinação
do Filipão. Vamos ver se funciona, vamos ver se dá certo. Dedé faz o toque de lado para Daniel. E olha só que a seleção brasileira faz número maior de faltas do que a seleção de Zâmbia. Dizer que eles estão marcando e não estão batendo como bateram os coreanos do Sul no último sábado. O Brasil fez o maior número de faltas. Veja aí que o Brasil tem o maior número de faltas. E o Lucas partiu na esquerda, como ele gosta, na velocidade. 8 faltas do Brasil contra 4, agora são 5, porque foi cometida a falta em cima do Lucas. Então são 8 faltas do Brasil e 5 faltas cometidas pela seleção de Zâmbia. Falta para o Brasil pela esquerda do ataque, está meio de longe. E provavelmente vamos ter cobrança na área por ali. Já o Casagrande vai dizer se está gostando do time, está gostando dessa formação. Joga no mesmo esquema. Aí a cobrança, a bola batida. A invertida para o outro lado. Por lá tentou o Dedé. O corte foi feito por baixo. O Zâmbia vai tentar o contra-ataque. Ramírez na marcação. Davi Luiz ali pelo meio. Chega o Pato. Toma, recupera. Toca de lado. Aí Paulinho. Vem a subida de Ramírez pela direita. Olha o cruzamento, a bola para a área. O goleiro subiu, deu um toque na bola. A chance é brasileira ainda. Lucas arriscou para bater para o gol. Outra vez a bola explodiu em cima de um jogador africano. Bota a pressão o time do Brasil. Daniel Alves. Ramírez ficou sentindo. Neymar. Fez a tentativa de jogada por lá com o Maxwell, que subia naquele setor. Impedimento. Era marcado o impedimento do retorno ali do Maxwell. Ele vinha voltando da posição de impedimento. Aí o cruzamento do Ramírez e o goleiro que sai, dá o soco na bola. O detalhe do tapa que o Ramírez deu na bola. E a saída ali de mão fechada, mão direita, Milwen Kennedy. E lá vai o Brasil de novo. E outra vez Ramírez, outra vez jogou pro meio. E outra vez o corte do Raymond Richani. Bota a pressão o Brasil, resolveu fazer o gol. Neymar jogou bonito, abre o espaço. Puxou o jogo com o Daniel Alves. Tentou o cruzamento, pegou muito mal na bola. Pegou muito mal na bola, ela foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a seleção de Zâmbia. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Aí tá o goleirão Milwen Kennedy. Mas bem mais frio do que fez no último sábado na Coreia. A temperatura deve estar seguramente abaixo dos 15 graus. Bate um ventinho enjoado por aqui. Os jogadores estão todos eles, a maioria joga na Europa, mais do que acostumados. Para eles é uma temperatura super agradável. Aí Neymar. Hoje ia variar de 4 a 15. É madrugada fria aí pela frente. É, madrugada. Na madrugada, graças a Deus, não tem mais jogo. O jogo começou aqui às 7h45 da noite, quando eram 8h45 da manhã desta terça-feira, pelo horário oficial de Brasília. E aí o Brasil vai tocando. Tocando no campo de defesa. Ele tem dificuldade para passar ali por aquela primeira linha. Eles jogam nessa coisa moderna, né? Praticamente todo mundo joga hoje, Casagrande, em 4-2-3-1, assim disse o técnico que ele jogaria. Essa primeira linha de 3, depois dos 2 volantes, o Brasil tem dificuldade de passar por aquele setor ali. Tem dificuldade porque modificou muito a equipe está desentrosada e falta um jogador com uma característica igual ao do Oscar, um jogador de armação que joga ali no espaço entre esses três jogadores de armação do time de Zâmbia e os 2 volantes. Tem um espaço ali no meio que geralmente transita ali um meio armador, um jogador de armação, de criatividade, que no caso é o Oscar. Sem o Oscar, o Brasil perdeu esse jogador. Ele é o único dentro desse grupo que tem essa característica. Modifica muito o time sem o Oscar. Não que seja melhor ou pior, perde uma referência ali no meio campo. Aí o Maxwell faz o toque pela esquerda. A seleção brasileira vem tentando chegar com o Maxwell, ajeitou, o Lucas está jogando por lá e
essa preocupação manifestada com o Casagrande no último jogo contra a Coreia, dizendo o Oscar é um jogador sem substituto nessa seleção brasileira. Coloca-se alguém, nesse momento é o Paulinho que está fazendo isso. Às vezes aparece o Ramires por ali, agora é o Lucas quem vem pelo meio. Neymar está por lá, o Neymar agora caindo para o meio para tentar armar, mas não tem um substituto natural, o Oscar, nesse grupo do Filipão na seleção brasileira. Aí o Maxwell trabalha, faz o toque, trabalha pro meio. Neymar deixou passar, Lucas Leiva sobe inteiro o time do Brasil. Aí Daniel Alves, Ramires abriu já pela direita. Ele gosta de jogar por lá, faz o toque outra vez pro meio pro Daniel. Tentativa de tabela, já ficou complicado. Aí as duas linhas de zagueiros complicam o time do Brasil, que vem chegando com o Paulinho, já se soltando mais, se apresentando mais na área, trabalha para Ramires. E não dá espaço o time de Zâmbia. Daniel. Fica o Brasil com a posse de bola. Ramires de novo, outra vez Daniel. O Pato tá pedindo o lançamento. O lançamento é para ele, a posição é legal, ele ajeita de cabeça. Tocou para trás! Tocou pro Lucas, chegar, pegou, chutou tão mal que ela não saiu nem pela linha de lado. Daniel, outra vez cruzamento. O zagueirão subiu. Chama Bronson. E tem um jogador de Zâmbia caído por lá. O juiz olhou e vai dar uma paralisada no jogo, Arnaldo. Ele aproveitou, marcou até uma falta mais para atender o jogador de Zâmbia ali do que... No momento daquele chute em gol, talvez ele tenha torcido ou um choque, não deu para reparar, mas foi no momento daquele chute maldado que fez a linha direita. É teoricamente o lateral direito, Chongo. Não sei nem exatamente se essa pronúncia é Chongo, porque o curioso é que China em chinês é Chongo. Então fica muito parecido com o nome da China em chinês. Ele deu um carrinho e torceu o joelho ou o tornozelo. Isso deu pra gente aprender nos Jogos Olímpicos daqui. Chongo quer dizer o reino do centro, ou império do centro, dependendo da interpretação, e assim é que os chineses chamam o seu país. Globo, a gente se liga em você. Novo Golf, o melhor da Volkswagen num único carro. Você tá vendo aí o Davi Luiz e já tá bombando ali a internet. O amigo torcedor participando tá sendo Chongo Cabazo saindo ali. Depois que o Lucas chutou, o pé direito dele pegou ali sem querer, pegou. Olha, pela cara que o Casagrande fez aqui do meu lado, ele que é um especialista em problemas de joelho, tem todos os problemas de joelho que qualquer um possa imaginar nos dois joelhos. Pela cara do Casagrande deve doer. Sabe o que eu percebi na imagem? Ele, conforme o Lucas bateu, a perna do Lucas bateu na perna do jogador de Zâmbia. Mas quando ele apoiou a perna esquerda, ele torceu o tornozelo. Ele levantou a perna direita e o pé esquerdo torceu quando ele jogou todo o peso do corpo em cima daquele pé. Ele devia estar desequilibrado pelo toque do Lucas. E aí sentiu. Mas vai voltar. Ah, tá pronto, já voltou, já entrou correndo e a torcida gostou. A torcida não faz festa para qualquer coisa. Tá esperando mesmo é o gol. O que se espera sempre numa seleção brasileira. E o número 19, ele joga no Mazembe. Torcedor do Internacional que não gosta muito de lembrar no Mazembe. Tentava depois. O Mazembe não é da Zâmbia, do Congo, mas ele joga no Mazembe, aquele time que ganhou da semifinal do Inter no Mundial de Clubes. Lá vem o Brasil. Maxwell, cruzamento, a chance! Toque de cabeça, a bola vai pra fora. Do Maxwell pro Neymar, ele subiu, pegou por baixo da bola. Estava um passo à frente do que ele via, estava um passo para trás. Casagrande, isso é uma questão dele, estava por azar um passo para frente, devia estar um passo para trás, ou o grande cabeceador, ele tem uma noção diferenciada dos outros, dessa coisa de tempo e espaço, de velocidade de bola. Você que era um grande cabeceador, ele sabe onde ele deve estar. O Neymar teria que ainda aprender isso. Não, o centroavante que joga dentro da área, que participa da maioria das jogadas aéreas de ataque, ele sabe onde se posicionar. Mas ali no caso do Neymar, ele deu azar de estar um pouquinho atrás, um pouquinho à frente. A bola veio muito, ele foi fechando, o cruzamento veio para trás, ele tinha passado um pouquinho. Isso aí foi azar, não foi falta de posicionamento, nem falta de experiência.
Mas digo então o seguinte, mas tem essa coisa do cabeceador, ele tem uma noção diferenciada de velocidade de bola, de onde velocidade de bola, de tempo de bola, de espaço. Se você prestar atenção, a maioria do gol do centroavante de cabeça é sozinho, sem dividir com o zagueiro. E lá vem o Brasil, Neymar carregou, cruzamento para a área, chegou para cortar Bronson, chama Bronson. Porque ele pega o tempo da bola e não precisa dividir com o zagueiro, ele sempre cabeceia na maioria das vezes nas costas do zagueiro. É a noção diferenciada que ele tem do chamado tempo e espaço. Aí o Daniel subindo. O corte foi lá do Chama Bronson. Parece ser bom zagueiro. Tem bola na área de novo. Davi Luiz tentando por lá. Tenta botar pressão o time do Brasil. Tenta chegar no primeiro gol ainda nesse primeiro tempo. Por enquanto o placar é 0-0. Primeira vez que o Brasil e Zâmbia se enfrentam. E a primeira vez que o Filipão, nas duas passagens dele como técnico da seleção brasileira, joga contra uma seleção africana, mas por enquanto o placar ainda é 0-0. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Aí o torcedor brasileiro se manifesta. A colônia brasileira aqui mora aqui na China, muita gente trabalhando por aqui, muitos jovens estudando por aqui. Hoje é muito importante e pode vir a ser muito importante no futuro profissional, falar o chinês, falar o mandarim mais especificamente, para o mercado exterior, ter muito brasileiro estudando por aqui. Arnaldo e eu encontramos um brasileiro de Curitiba e nos surpreendemos com o que ele está estudando. Já eu falo. Eu pensei em engenharia, qualquer outra coisa assim. Vamos ver. Aí o cruzamento, tem bola para a área. E o toque de cabeça, o Pato subiu com estilo, cabeceou, mas a bola foi no centro do gol. O goleiro Kennedy Milwen, quem fez o corte. E a torcida já começa a torcer para a Zâmbia, ó. Já começa a gritar com o Zâmbia. Tentou partir. Aquela história sempre de torcer para o mais fraco. O Mulenga pegou muito mal na bola. O Diego Cavalieri fez a jogada. Ele já está aqui há 3 anos e perguntando para ele, você está estudando o quê? Imaginei que viesse engenharia, ou qualquer coisa nesse sentido, comércio exterior. Ele estuda literatura chinesa. Olha só. É o Marco. Ele apareceu no hotel se oferecendo para ser tradutor e guia, porque todas as vezes que vem a delegação brasileira, ele, para ganhar um dinheirinho a mais para manter seu estudo, ele faz essa atividade aqui. É curioso, bacana, está dando literatura chinesa. São os brasileiros por todas as partes do mundo e tem muitos brasileiros também aqui na China. A Zâmbia tocando, ficou lá atrás um Duane, número 8. A bola vem de graça para Dedé. Agora chega a informação da temperatura, temos 13 graus nesse momento aqui. Aí Neymar faz a finta, falta nele, deixou o braço. O jogador africano, Neymar reclama porque bateu no rosto, ele se irritou. O Neymar disse que falta faz parte já da vida dele, o que ele não aceita é deslealdade. Foi isso que ele disse depois do jogo contra a Coreia. Davi Luiz, como capitão, chega por lá, chega reclamando, estava muito perto ali da bola, se aproveitou o Catongo. Aí o Daniel faz a jogada com o Paulinho, o passe foi mal feito ali para o Lucas Leiva, brigou outra vez o Daniel, fez o corte por trás, o jogador de Zâmbia foi para o chão, o juiz mais uma vez marcou a falta. O Daniel conversa ali com ele, número 11 Catongo, o Daniel, os dois conversando. E Zâmbia já cobrou a falta. Vamos nos aproximando do final desse primeiro tempo. 0-0, Brasil e Zâmbia é pouco. É um resultado que decepciona um pouco a apresentação da seleção brasileira, depois de ter conseguido uma vitória contra a Coreia e ter vindo uma vitória muito boa contra Portugal nos Estados Unidos no último mês. Não vamos ter tanto contato com goleada com a Austrália, que era um time bastante fraco, mas a vitória expressiva contra Portugal, uma boa vitória contra a Coreia, e se classificou já pela 8ª vez consecutiva para a Copa. E agora, com esse time de experiência do técnico Luiz Felipe Scolari, vai empatando de 0-0 com o Zâmbia, e chegando até a fazer mais faltas do Brasil do que Zâmbia, que vem para o ataque. Lucas Leiva tira, toca no meio, o capitão Davi Luiz.
Voltou na frente para Neymar. Bonito toque para Lucas. Tem espaço. Para velocidade, Lucas. Aquele jeitinho que você jogava no São Paulo. Partindo para cima da defesa. Mais um toque no meio para Neymar. Parte, se mexe. O lançamento é mais para a direita. Estufou o peito. Emanuel, meu boy. Com moral, fazendo um recuo com o peito pro goleiro Milwene Kennedy. E lá vem Zâmbia. A torcida vem junto. A galera vem junto. Maiuca tentou, a fita ficou no chão, não houve nada. O Dedé fez o corte com tranquilidade. Já fica difícil a saída brasileira. Lucas Leiva tocou de lado, a bola não chegou no Ramírez. Outra vez veio a seleção de Zâmbia. Tocando a bola ali atrás. Globo, a gente se liga em você. Itaú, leia para uma criança. Isso muda o mundo. E o Neymar parte pro ataque, bateu cruzado, a bola passou. O Neymar roubou a bola, partiu para cima da defesa, saiu de 2, bateu cruzado, bonito de perna esquerda. Grande defesa do Milwene. A melhor jogada brasileira de ataque, uma arrancada do Neymar, uma finalização de perna esquerda. E o goleiro parece ser bom, hein? Por enquanto. Vai se apresentando muito bem o Kennedy Milwene. Ele escanteia o Brasil lá pela direita. Pode ser o último lance nesse primeiro tempo, no 0-0 de Brasil e Zâmbia. É Neymar quem vai para a cobrança. Pé direito, botou para a área. Se segura lá o time africano. Daniel Alves. Ajeitou para o Lucas Leiva. Aí trabalha para Maxwell. Depois desse jogo, apenas mais 2 esse ano. E aí o Filipão, nesse jogo e na próxima convocação, quer definir tudo. Quando ele convocar o Brasil para o jogo contra a África do Sul, no dia 5 de março do ano que vem, ele já quer ter o grupo prático, absolutamente fechado, digamos assim, para a Copa do Mundo. E Pato, aí botou na frente a chance do Pato, limpou a jogada, tocou de lado, esperou de volta. Daniel bateu atrás e outra vez a bola explodiu em cima de um zagueiro. E ali a trombada com o Ramírez. Ele fez o corte por dentro, bateu de peito. E vamos ter 1 minuto apenas de acréscimo. E lá vem o tempo. Ainda são muito inocentes, como mostra agora, né? Ficou claro que o Daniel jogou a bola nas pernas do jogador africano para ficar com a lateral. Casagrande, daqui a pouco nós vamos ter o show do intervalo, vamos comentar, mas te agradou a seleção brasileira? Pouco, né? Não jogou, não fez um bom primeiro tempo. Mudou muito a equipe, não tem entrosamento, mas não marcou pressão, chutou muito pouco em gol. Eu achei muito lenta também a saída de bola, demora muito para chegar ao ataque, não está fazendo uma boa partida. E a desculpa normal e aceitável é que o time realmente não tem esse entrosamento. É diferente jogar, treinar nos táticos contra o time titular do que está jogando como vem jogando aquele time que praticamente é o mesmo desde o primeiro jogo na Copa das Confederações. Aí o Ramírez tem a chance, fez a proteção, botou na frente, saiu de 2, é falta nele. É falta nele, marcou o Funk. Arnaldo César Coelho, o que dizer do juiz chinês? Primeiro tempo tranquilo, não teve nenhuma jogada polêmica e ele apitou bem. Aí a falta para a seleção brasileira. O Daniel fica por ali. E o Brasil continua na frente. Tem 10 faltas contra 9 cometidas. Sempre é o Neymar que vai para a cobrança. O Daniel encosta por lá para servir de opção de um toque do Neymar ali para a direita. Se assim quiser o Neymar, ele pode bater direto. Barreira de 3. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Lá vai ele com o pé direito para a cobrança. São 5 jogadores na área, jogou para a área. O Firmes de cabeça, no que fez o corte de cabeça ao Richani, o árbitro já apontou e o tempo fechou. O Neymar chutou a bola no momento que o juiz terminava o jogo e atingiu o jogador da Zâmbia. O Neymar estava fazendo sinal ali de que não ouviu, aí já tinha terminado, ó. Já tinha terminado, o juiz já tinha pitado, já tinha apontado o centro de campo.
Todo mundo já estava parando, o Neymar chutou e estava pertinho dele ali. O número 18, Emanuel Mboi, tomou a pancada, a bola caiu, agora chega lá o Chongo, abraça o Neymar. Davi Luiz vai saindo, o Neymar fez um gesto que não ouviu. O Daniel correu imediatamente para impedir que os jogadores de Zâmbia fossem ali para cima do Neymar. Os jogadores vão se retirando no final do primeiro tempo. Galvão. O 0-0 e o Tino Marcos vai trabalhando. Muito bem, então o Caio aí agora sem a corridinha, mostrou, brincou com seus jogadores na mesa tática, os times voltando a campo e parece que os dois, que tá todo mundo de olho, o Filipão já os tirou nesse intervalo. É isso mesmo, Tino Marcos? É isso mesmo, Galvão. Foram 3 alterações já nesse primeiro tempo, já nesse intervalo. Entraram Oscar, Hulk e Jô e saíram Ramires, Lucas e Pato. Portanto, o Oscar no lugar do Ramires, o Hulk no lugar do Lucas e o Jô no lugar do Pato. Retornando, portanto, 3 titulares. O Jô, na realidade, o titular mesmo seria o Fred, mas está com um problema de contusão, ainda em recuperação. O Oscar é fundamental nesse time, aí com a número 11. O Hulk entrando mais uma vez na seleção brasileira para fazer ali a função dele. E o árbitro autoriza. Recomeça o jogo. O início do segundo tempo. O Brasil então com 3 alterações. Oscar no lugar de Ramires, Hulk no lugar do Lucas e Jô no lugar do Pato. E parece que poderiam ter aproveitado um pouco melhor a oportunidade que tiveram. O Ramires ainda teve uma participação na Casa Verde um pouco mais efetiva pela direita, ali onde ele joga. Mas o Lucas e o Pato precisavam ter jogado um pouco mais. Precisavam mesmo. Tem uma diferença entre 2 substituições e uma. A do Ramires foi tática. Ele voltou a ter um meio-campo com um jogador criativo, né? Ele estava com 3 volantes ali e improvisando sempre um jogador para criar. Agora não, ele tem o Oscar de volta. Os outros 2 foram técnicos. Muito bem. E lá vem o Maxwell, lá pela esquerda, apoiando, mas ninguém encosta nele. Ele faz o toque. Joga atrás com o Hulk. Lucas Leiva. O Neymar tá jogando pelo meio. Vamos, já o Mauro vai dizer se Zâmbia mexeu, vamos ficar de olho aí. O que eu tô olhando aqui são os mesmos jogadores. Não tendo assim tanta intimidade com o time de Zâmbia, mas parece que não teve alteração nenhuma, não. Não teve não, Galvão. Perguntei para o técnico, ele disse, não, preciso trabalhar mais esta equipe. E ele falou isso em português, que ele também fala, até fala bem português, porque trabalhou com a seleção de Angola há bastante tempo. Eu tô curioso saber a idade dele, é bem bastante novo. Ele ontem deu entrevista coletiva em inglês com um carregado sotaque de francês. Mas surpreendeu o Mauro hoje, quando o Mauro foi falar com ele para falar em inglês, ele disse, não, eu falo português. E o Mauro tá ali no maior papo com ele em português. Né? Mas infelizmente eu não consigo entender. Agora eu perguntei, inclusive quando ele voltou, não consigo entender nada que ele passa, porque ele mistura inglês com um dialeto. Ele fala muito com um dialeto quando vai dar instruções. Eu fico aqui tentando ver, olha lá, mas ele tem umas palavras que aí realmente não dá para entender. Não dá. Tá ele aí, ó. Tá ele aí, o jovem Patrice Bummel. E aí, o veterano campeão Filipão. Ontem fizeram uma pergunta muito interessante pro Filipão. Bastante interessante. Uma pergunta vindo do chinês, uma pergunta bastante interessante, já eu digo. E a resposta dele foi extremamente confiante, extremamente positiva. Nós já tínhamos tido 2 técnicos brasileiros que tiveram essa oportunidade. O único técnico na história das Copas do Mundo conquistou 2 títulos mundiais como técnico, que foi exatamente o técnico italiano nos títulos de 34 e 38. E ontem o chinês perguntou a ele se ele acreditaria que poderia ser o segundo técnico na história a conquistar 2 títulos mundiais, já que ele foi campeão em 2002. Ele disse, é exatamente por isso que eu estou aqui, senão não estaria aqui. Foi extremamente confiante. Lembrando que o Zagallo teve essa oportunidade, foi campeão do mundo em 70 e depois voltou em 74 e depois voltou mais uma vez ainda em 98. E o Parreira, que foi campeão em 94 e voltou a ser técnico em 2006. Então o Filipão tem aí essa oportunidade de se igualar ao italiano. Agora, confesso, me falha o nome dele, mas já o técnico foi campeão do mundo em 34 e 38.
Aí o Brasil sai tocando ali atrás. Aí Paulinho. Daniel. E parece muito garoto o Patrício Bomelli, mas tem já 35 anos. Ele tá técnico é bastante novo, realmente, para ser técnico de uma seleção nacional. Vitório Pozzo. Pozzo, obrigado. Tava aqui brigando com ele. Obrigado, Tino. Vitório Pozzo. Aí o Daniel parte pela direita. Vitório Pozzo, portanto, conseguiu os títulos de 34 e 38. O Filipão com a maior moral falou: por isso que eu tô aqui. A bola tocada pelo meio. Aí, o goleiro Kennedy Milwan saindo para fazer a defesa. Diga lá. Vamos acompanhar o ataque de Zâmbia? Não, pode falar, pode falar. É uma informação importante. A CBF enviou uma carta à Federação Espanhola de Futebol, lembrando que o Filipão já convocou o Diego Costa, jogador do Atlético de Madrid, artilheiro do Campeonato Espanhol, 2 vezes, e que pretende contar com o jogador para testá-lo em relação à formação do grupo para a Copa do Mundo. É uma informação importante que sinaliza com a intenção do Filipão de convocá-lo para os próximos 2 jogos. Convocação essa que vai ser no dia 31 agora desse mês. Então, no dia 31, já pertinho, deve ser convocado mais uma vez o Diego, porque ele está nos planos de convocação também do técnico Del Bosque da seleção espanhola. Ele que nesse momento joga no Atlético de Madrid e é artilheiro do Campeonato Espanhol. Chegou com 17 anos na Espanha, tem hoje 24. Fez a carreira dele como jogador de futebol na Espanha. E ele tinha dado uma declaração de que nesse momento preferia ser convocado para a seleção da Espanha, porque estava sentindo que talvez não tivesse interesse, não existisse o interesse, mas o Filipão mostrou interesse. Aí a bola batida de longe, perigosa, não tanto pelo chute, mas pela forma com que o Molenga passou por ali para tentar aproveitamento do lance. Olha aí, a bola bateu, desviou e o atacante chegou tocando de perna esquerda, mas o Diego Cavalieri fez a defesa. Se ele diz isso, é porque deve estar pensando na convocação desse jogador que é forte, rápido e que está numa grande fase do futebol espanhol. Ninguém à toa artilheiro no Campeonato Espanhol. Lá veio o Brasil para o ataque. E até por isso o Pato e o Lucas deveriam ter aproveitado melhor a oportunidade, né? É verdade. É mais uma sombra chegando por aí. É o Maxwell que vinha subindo ali pela esquerda. Esse vai ganhando cada vez mais espaço no time do Filipão. Na pela esquerda do Maxwell. Casagrande já disse no outro jogo. Jogou em times importantes. Jogou no Barcelona. Joga no Paris Saint-Germain. Jogou no Ajax, no Ajax de Amsterdã. Quer dizer, é um jogador importante. Jogador que esteve nas seleções de base do Brasil. E aí vem chegando o time brasileiro. Vem atrás do gol que não saiu no primeiro tempo. Bola cruzada para a área. A chance ainda de Davi Luiz. Bota pressão a seleção brasileira. Outra vez o cruzamento. Sai muito forte. Fez o corte por lá. De cabeça. O Lungo. Oscar, lançamento. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Subiu a bandeira do primeiro. Bandeira Ho Wei-Ming. Marcando o impedimento do Hulk. Tá aí o Ho Wei-Ming. Ele marcando o impedimento do Hulk, que ele partiu antes da bola, a bola partiu antes dele, não? Ah, não estava impedido, não. Estava não, né? Se caracteriza o impedimento do momento do passe. No momento do passe, o Hulk estava atrás do zagueiro. Portanto, errou o assistente. É muito rápido, é muito difícil essa vida de bandeira, viu? Poucas vezes você bandeirou na vida, né, Arnaldo? Eu já bandeirei, mas tem impedimentos que é falta de atenção. Esse foi um deles. Aí o árbitro marcando a falta cometida contra a seleção brasileira. Cobrança para o Brasil lá no campo de defesa. Olha lá o Davi Luiz, capitão brasileiro, saiu da bola, deixou a cobrança para o Dedé, que tocou para o próprio Davi Luiz. E aí ele volta no Dedé. São os primeiros movimentos ainda nesse segundo tempo. O Brasil com a estrutura mudada, com o Oscar voltando à posição dele de armador principal ali no meio campo do time brasileiro. O Hulk por um flanco do campo e o Jô, que faz o pivô, né? Porque é o centroavante de origem, é o centroavante de referência, como o Filipão gosta de jogar. Ele sempre gostou de jogar com o centroavante de referência. O Pato já é um segundo atacante que se dispôs. O Filipão gostou muito da disposição do Pato, que começou com ele e falou: não, eu jogo onde você quiser, quando botar ele no meio, eu jogo. Mas não foi bem no primeiro tempo. E parte o time brasileiro.
O juiz paralisa para marcar a falta. A falta cometida em cima do Neymar, ele partiu, a falta foi cometida em cima dele, o juiz marcou. E com a sensação que marcou um pouco mais atrás de onde realmente ela aconteceu, mas o Neymar vai ter mais uma oportunidade de cobrança aí. E o Arnaldo disse, houve falta ou se ele deixou o corpo cair? Não. Houve a falta bem antes. E ele deixou um pouco seguir, achando que o Neymar poderia levar vantagem. Mas como não levou, ele apitou com atraso, que isso pode. É que o próprio Neymar, ele mesmo continuou na jogada, né? Tentando buscar ali o equilíbrio. O Neymar já sofreu 4 faltas. Aí nós temos o Maxwell e o Davi Luiz para cobrança. É o Davi que bate forte de perna direita, também cobra bem. Partiu Davi Luiz, perna direita, bateu no centro do gol, goleiro bateu. Roupa por baixo, insiste o Brasil, cruzamento, corte feito. E mais uma vez o corte feito pelo Rimon de Richani, número 5, que é o que vai se destacando ali no meio da zaga da seleção de Zâmbia. Aperta o Brasil, quer o gol. Já tem o retorno de 3 jogadores considerados titulares. Paulinho. Aí o Oscar. Curiosamente o Dedé ficou de ponta direita, porque ele estava no ataque esperando o cruzamento. O Brasil vai lá para a esquerda, Hulk recebe, passou o Maxwell, jogou para a área. Outra vez o zagueirão fez o corte, dessa vez foi o Tchama Bronson. O time de Zâmbia tenta partir na velocidade, no contra-ataque Maiuca. Aí para cima do Dedé. Fez o toque de lado para Lungo Xussamba. O Lucas Leiva saiu na marcação de cima dele, ficou reclamando por lá. O Catongo. Aí você tá vendo o Davi Luiz e a cobrança de falta dele, a bola caiu ali, desceu. Ele bateu na bola, tirou o peso da bola. Quando ela cai, o goleiro cai para fazer boa defesa. É bom realmente esse goleiro. Kennedy Milwini. E tem cobrança de falta lá na esquerda da seleção de Zâmbia, que evidentemente não tem pressa. O torcedor chinês faz a festa. Olha lá. E um brasileiro ali, todo de peruca, camisa da seleção brasileira, no meio de todos esses chineses aí. Bacana a imagem. Bacana a imagem ali que a câmera da Globo foi mostrar. Um minutinho, Arnaldo, que veio bola na área. Aí o cruzamento. E o Diego Cavalieri fazendo defesa. Diga, Arnaldo, peruca de quem? Não, antes que digam que é o Valderrama, é do Davi Luiz, que vende bastante aqui. Valderrama faz tempo também, amigo. Olha a enfiada de bola, chegou o Brasil, o goleiro salvou mais uma! Daniel Alves teve a chance mais clara da seleção brasileira de fazer o gol. Deu tapa de lado na bola, saiu muito bem do gol, é o nome do jogo. Kennedy Milwin, apesar do Brasil não fazer uma exibição assim fantástica, ele já teve defesas importantíssimas. E começa lá o Brasil de novo, Oscar. Já muda o ritmo do time brasileiro, né? Também o hábito dos jogadores de meio campo jogarem mais juntos, né? Ali nós temos Casagrande. Nesse momento, no meio campo, tem o Oscar, tem o Paulinho, tem o Neymar voltando por ali. Quer dizer, o Lucas Leiva está fazendo o trabalho de volante. De volante, que é o trabalho do Luiz Gustavo. Do Luiz Gustavo. O restante é igual. E está fazendo muito bem. Ele marca muito bem, tem um bom passe também o Lucas Leiva. Sai pouco pro jogo, né? Arrisca pouco. Ele vai até o meio campo e fica ali, depois ele se transforma num terceiro zagueiro. Mas a seleção já melhorou em relação ao primeiro tempo. Tem uma dinâmica melhor. É normal também que estão acostumados a jogar na preparação da Copa das Confederações, a Copa das Confederações e todos os jogos de lá para cá depois das Copas das Confederações. Principalmente esses 3 jogadores juntos ali, né? O Paulinho, o Oscar e o Neymar, que volta para participar dessa armação. Aí o Jô, fazendo o pivô, centroavante de referência. Já abriu de lado, já recebeu, tentou o toque. A jogada era com o Neymar, brigou pela bola, deu de bico na bola. Chongo, número 19, bateu para frente. Aí Dedé, bota pressão e manda no jogo o time brasileiro. Vem em busca do primeiro gol, parece ser uma questão de tempo. Aí o lançamento para frente, a tentativa era com o Oscar, o corte foi feito, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio para a seleção brasileira. Parece realmente ser uma questão de tempo. O primeiro gol brasileiro, a felicidade do torcedor, mesmo que boa parte dos chineses nesse momento vibre com as subidas ao ataque da seleção de Zâmbia. Mas na verdade, todo mundo veio aqui, não sei exatamente quantas mil pessoas, perto de 50 mil pessoas, vieram ao estádio para ver jogar a seleção brasileira. Aí Neymar que vai para a cobrança. Aprichou, jogou para a área.
A bola volta com o próprio Neymar. O Dedé tá na área. Ele bateu direto pro gol. Meteu a cabeça na bola, chama Bronson. Meteu pela linha de fundo, é outro escanteio para a seleção brasileira. O Brasil tem ali 4 jogadores para aproveitar essa bola aérea. Já é o 5º escanteio a favor do Brasil. Hulk chega, tem Neymar. Voltou com o Neymar, voltou na fogueira pro Neymar. Ele limpou a jogada. Tocou mais atrás pro Maxwell, daí pro Oscar. Finta bonita do Oscar, bonito o lance do Oscar. Tentou bater pro gol! Gol! Oscar número 11. Mas ele dizia, parecia mesmo ser uma questão de tempo. Ele faz uma finta muito bonita. Bate de pé direito, a bola meio que prensada, o goleiro adiantava. Ela caiu lá dentro, fiquei na dúvida se bateu e tocou ali no pé do jogador de Zâmbia, mas matou o goleirão ali. Mas foi uma linda jogada do Oscar e lá vem Brasil de novo. Está revendo a imagem, o Brasil chega pro segundo gol. E a bola foi na trave, explodiu na trave. Lembrando que a geração sempre dos responsáveis pela realização do jogo demoraram demais na repetição do gol do Oscar e, vamos dizer assim, sorte que não saiu o segundo gol. A bola bateu na trave enquanto se repetia ali o gol do Oscar. 1 para o Brasil, 0 para a seleção de Zâmbia. E era realmente uma questão de tempo, né, Casagrande? Na mudança entraram os titulares, o time passou a ter mais cara do que a seleção brasileira, não queimando o Lucas e o Pato, não, porque eles não tá bom, acostumados a jogar, não foram assim tão bem. Voltaram aqueles que estão jogando sempre, passou a ser uma questão de tempo. Não, então, o segundo tempo o Brasil começou muito melhor, com mais velocidade, chega mais rápido ao gol de Zâmbia e também finaliza de longa distância, como foi o gol do Oscar, né? Aí Neymar partiu, ele mesmo que vai bater, abriu o espaço, ainda ele tocou de lado o Daniel, atrás pro Neymar, bateu pro gol, bateu prensado. E olha, o segundo passa a ser uma questão de tempo também. De longe, uma bomba do Paulinho e a torcida começou a gostar. Torcedor brasileiro marcando presença aqui, veio, claro, ver a seleção brasileira, mas o torcedor chinês veio para ver isso, né? Veio para ver jogar o futebol brasileiro, veio para ver o jogador brasileiro brilhar em campo e o futebol brasileiro fazer os gols. Vamos ter alteração na seleção de Zâmbia, Mauro Nato. Exatamente, número 2, o Jimmy Chisenga. Está saindo Calazo, número 19. Xongo Calazo, 19, saindo para a entrada do Jimmy Chisenga. Mais chinês do que zambiano esse nome, né? Pelo menos na pronúncia. Entrando Chisenga, e você tá revendo aí o número. Ela pegou na pontinha da chuteira do Lungo, pegou no biquinho do pé do número 3 da seleção de Zâmbia, o suficiente para cair. Ela caiu mais rápido, o goleiro estava adiantado. E olha, o Oscar, Tino, você disse que ele tinha feito o gol naquele jogo com a França, aquele quando o Brasil ganhou bem da França, fazia tempo que não ganhava, antes da Copa das Confederações, lá na arena do Grêmio, em Porto Alegre. Depois passou toda a Copa das Confederações, amistoso, não fazia gol, fez um no sábado, já fez outro hoje. O 8º dele pela seleção, Galvão. Neste momento, alteração de sempre, substituição de todos os jogos, entra o Hernanes, camisa 8, desta vez saiu o Paulinho, 18. Entrando o Hernanes, número 8, no lugar do Paulinho, número 18, confirmando, Casagrande, aquilo que a gente dizia, o Hernanes. Se o Filipão tem 14 titulares, porque todo time tem 14 titulares, né? Você tem 11, 3 que entram, às vezes tem uma mudança nesses 3 que entram, o Hernanes sempre está entre esses 3 que entram. Sempre está entre os 3 que entram. E se você percebeu também, todo mundo percebeu, não saiu nem o Maxwell e nem saiu o Lucas Leiva, porque eles estão jogando bem, estão aproveitando a oportunidade e estão fazendo um bom papel. O Filipão está mexendo em outras posições, mas está deixando esses dois jogando até o fim. Aí o Hernanes, primeiro lance dele no jogo.
Trabalhou atrás com o Dedé, que foi outro que entrou e não saiu. O João mexeu ali na frente. O Oscar botou pra correr. O Hulk subiu a bandeira. O Hulk olhou pro Bandeira. Que é isso, seu Bandeira? O Hulk olhou pra ele. Será que estava impedido? Fiquei com a sensação. Apesar de nós estarmos atrás do gol, fiquei com a sensação. É muito difícil de trás do gol, Arnaldo, ter essa noção de profundidade. Mas dessa vez estava, né? Estava impedido. No momento do passe, ele estava um pouco na frente. Acertou o Bandeira. Globo, a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável. Essa é pra profissional. A tentativa de finalização do Tembo pegou muito longe do gol, apenas tiro de meta por ali para o Diego Cavalieri. Depois do mais você, Dona Maria Braga, normalmente. Na sequência também. Nós temos o Bem-Estar, que voltará amanhã em seu horário habitual. E depois do jogo, encontro com ela, com Fátima Bernardes. E com participação especial, Galvão, ao vivo, do Felipão e do Parreira. Que é isso. Fátima Bernardes batendo papo com o Felipão e com o Parreira. Olha, o Neymar meteu um elástico por ali, chamou para dançar o Chisenga. Acabou de entrar o Jimmy Chisenga, tomou um elástico ali do Neymar, cometeu a falta. Então daqui a pouco, depois das emoções do futebol, encontro com Fátima Bernardes. E ela vai conversar com dois velhos amigos, companheiros da Fátima de coberturas de Copa do Mundo. Os dois técnicos, os últimos dois técnicos campeões do mundo. Filipão e Carlos Alberto Parreira. Aí vem cobrança de bola para a área, o toque de cabeça. Gol! Que vai aproveitando a oportunidade, chegou por ali, subiu de cabeça, com o tempo certo da bola, ela passou pelo Davi Luiz, de olhos abertos, tocou de cabeça, meteu no canto, se ajoelhou para vibrar, curtindo tudo isso, cada detalhe desse é importante nessa briga. Então nós estamos aí nessa história, primeiro gol dele pela seleção brasileira, o vote agora. A gente está perguntando exatamente quem deve ocupar essa quarta posição de zagueiro: Dedé, o Hever, o Henrique ou um outro. Daqui a pouco nós vamos ver como é que está essa votação. E o Dedé deixou a marca dele por aí. E você viu o detalhe da comemoração do Dedé, como ele comemorou esse gol. Comemorou porque foi um gol na seleção brasileira, é sempre gostoso fazer um gol, mas também pelo avanço que ele deu aí, numa possibilidade de ficar com a vaga do quarto zagueiro, né? Já tem 3 definido, dessa quarta vaga para a zaga da seleção brasileira da Copa. É um ótimo jogador, tem essa força de ataque, cabeceia muito bem, tá numa vantagem aí nessa disputa. E tem uma presença, né? Uma presença física muito grande. Não, sabe jogar também, marca muito bem. Bom, logo depois do gol, mudança na Zâmbia. Entrada do número 12, Chamanga James. Saiu o número 20, o Emanuel. Ele é atacante, o Chamanga. Tá lá, o James Chamanga brigando pela bola. Então vamos lá, entrou o James Chamanga no lugar de quem, Mauro? Do número 20, Emanuel. O número 20, Emanuel Macuia. Então o James Chamanga. Número 12 na seleção da Zâmbia. Aí o tempo vai passando. Nós vamos nos aproximando de 23 minutos nesse segundo tempo. 2 para o Brasil, 0 para a Zâmbia. A primeira vez que esses dois países se enfrentam com suas seleções principais. Cruzamento, bola para a área. Olha que lance de perigo. Nem esperava que a bola chegasse ali para cima dele, o Chama Bronson. E passou a rasteira ali no Daniel Alves. E a falta foi marcada realmente, porque existiu a falta em cima do brasileiro. Rapidinho na cobrança. Já botou para correr, ou tentou botar para correr. O time brasileiro lá na frente de Galatino.
Já já o Dedé vai ter um novo companheiro de zaga, que é também um concorrente na posição. Vai entrar o Henrique no lugar do Davi Luiz. Então, vote agora, olha aí. Vote aí. Henrique, Dedé, Hever, outro. Acessa aí, endereço da página de futebol da Globo na internet. Daqui a pouco a gente vem para a resposta. Vamos dar um tempinho pro Henrique jogar, né? Globoesporte.com/futebol 2013. 2 para o Brasil, 0 para a seleção de Zâmbia. Daqui a pouco o encontro com Fátima Bernardes. Muitas atrações no encontro, como sempre, em todas as manhãs de segunda a sexta. Mas hoje a Fátima vai bater um papo com o Filipão e com o Parreira. Aí o Dedé se complicou, o Davi quebrou o galho dele ali. Veio de trás, surgiu, não devia nem estar naquela posição ali, porque ele vinha voltando. E ajudou ali o Dedé, que acabou falhando. Daniel toca pra frente. Oscar arma uma jogada pelo meio. Busca o lance com o Neymar, os dois próximos. Lançamento na esquerda. Como sempre o Maxwell chegando bem. Chega batendo, cruzando para a área. O corte foi feito, a bola bateu no Jimmy Chisenga. E tá aí o Henrique para entrar na seleção brasileira. Vai sair o capitão Davi Luiz para a entrada do Henrique. O Daniel Alves passa a ser o capitão. O Daniel Alves, que hoje chega a 73 jogos pela seleção e se iguala a Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri, em número de jogos. Ainda pedindo o Davi Luiz ali em casamento. É isso? Virou ídolo realmente da torcida. Deve ser a mesma adolescente que eu te falei que estava no hotel dizendo que adora o cabelo dele. O Lucas Leiva bate ali atrás. O Brasil briga pela posse de bola. O juiz marca a falta contra a seleção brasileira. Vai passando 2 para o Brasil, 0 para a Zâmbia. Depois desse jogo, apenas uma convocação esse ano do Filipão. Já fica meio claro que ele deve convocar o Diego Lopes, então. Diego Costa, perdão. O Diego Costa, que é o centroavante do Atlético de Madrid, artilheiro do Campeonato Espanhol. Aí vem cruzamento na área brasileira. Corte foi feito. Tenta botar pressão o time de Zâmbia. E aí as bolas chutaram de qualquer maneira para fora. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, cheirinho prolongado o dia todo. E o Filipão gritou, tá bravo o Filipão, diz que tá muita palhaçada. Tá muita coisinha ali. Muita frescura. Muito toquinho de lado, muito passinho pra cá, passinho pra lá. Ele quer uma coisa mais séria, ele tem razão. O adversário é bem inferior tecnicamente, mas o Brasil tá treinando pra uma Copa do Mundo e tem que encarar todo o adversário com seriedade e jogar sério. E aí ele não joga, ele não gosta disso, e ele tava voltado pra defesa brasileira, porque ele é autor de uma frase recente na Copa das Confederações que eu achei extremamente interessante. Disse assim: zagueiro de vez em quando tem que zagueirar. E aí ele gritou que tá muita palhaçada, tá muita coisinha ali atrás. Um interessante detalhe é o número de fotógrafos atrás do gol do goleiro da Zâmbia. E do outro lado, atrás do Cavaleiro, não tem quase nenhum. E aqui lá de cá tem uns 400 fotógrafos. Então escolheram o lado certo, né? Por que seria, Arnaldo, que eles vieram para trás do gol da Zâmbia e não estão atrás do gol do Brasil? Coisas de Arnaldo César Coelho. Aí o Daniel jogou para a área, subiu de cabeça ali pelo meio. Rimon Richelli para fazer o corte. O Brasil marca a presença no campo de ataque. Tapas e beijos. Hoje, depois de Amor à Vida. Amor à Vida tem tapas e beijos. E depois de tapas e beijos, tem também as divertidas histórias de pé na cova. Aí o Maxwell na cobrança. E vai para o ataque lá o time de Zâmbia. Você está vendo o fotógrafo quando Zâmbia vai chegando lá no ataque pela direita.
Teve a chance até da finalização a equipe de Zamba. Com calma, já marcando a bola, deu uma parada, a gente vai mostrar isso com o Arnaldo. Falou. Também não é novidade nenhuma. Toda vez que a seleção brasileira joga, tem muito mais fotógrafo atrás do gol adversário da seleção brasileira. Ali você está vendo que não tem praticamente ninguém atrás ali do gol do Diego Cavalieri. O Neymar aparece por aí. A repetição da jogada anterior com o Neymar, ele se empurra dali, recebe empurrão daqui, reclama, fica irritado, diz que outra vez tomou um tapa no rosto. E Zambia vai para ataque, tira o cruzamento, a bola vai direto pela linha de fundo. Será que dá para a gente ver agora então a multidão de fotógrafos atrás do gol, lá do goleiro Kennedy Mwene? Será que a gente ficou de mostrar? Olha só, aí se der o passeio com a câmera, a gente vai ver que não tem espaço para mais ninguém. Todas as lentes, as grandes lentes ali voltadas, esperando um possível terceiro gol do Brasil, mas é Zambia quem vai para o ataque. Neymar tocando em calcanhar, então o Filipão não deve ter gostado, que ele está muito enfeitado. Continua gritando ali na lateral do campo, daqui a pouco vamos ter alteração no Brasil. Bernardo daqui a pouco. Daqui a pouco vai entrar Bernardo, o menino da alegria nas pernas. E o Brasil vem para o ataque. Hulk carregou, veio pelo meio, botou na frente, adiantou demais, brigou pela bola. Bom jogador esse número meia dúzia, chama Bronson. Dedé, autor do segundo gol. Sai da marcação, carrega Lungo. O lançamento sai forte. E por lá o Diego Cavalieri para pregar tranquilo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Já nós vamos mostrar o número de finalizações e a posse de bola. Assim que a gente tiver o tempo, o Oscar faz o domínio. Você está vendo aí as finalizações, posse de bola. O Neymar vai para tentar o terceiro gol do Brasil. Carregou, buscou espaço, não teve o espaço. Ele foi carregando, ele foi tentando clarear para o chute. Quando ia já perdendo a jogada, tentou chutar de qualquer maneira. A bola pegou no Emmanuel Mboi. Repare que ele vai, tenta achar um espaço. Ela bateu no Emmanuel Mboi e o árbitro entendeu que a bola bateu por outro. Não, ele acabou dando escanteio. A princípio, dava a impressão que ele estava mostrando um tiro de meta, que não sabia de onde que ele estava tirando. Aí está preocupado o goleiro. Mwene Kennedy. O Neymar vai para a cobrança. Hulk. O Dedé, Henrique. Errou o Neymar. Todo mundo esperando a bola alta, ele bateu por baixo, dá um chutão, dá um bicão pra frente, o Catongo. Mudou, Galvão. Diga. Mudou. É esse jogador que correu aí em cima do Daniel Alves, número 14. O único que tem 3 nomes, mas é conhecido pelo do meio. Noah, número 14, entrou no lugar do número 10, Tembo. Então ele saiu Tembo e entrou o Noah, o número 14. Vão ser difícil montar um time, né? Um país que tem tantos jogadores, imagina se esperar por uma geração toda, né? Porque Zambia foi o primeiro país africano a surpreender quando nas Olimpíadas de Seul ganhou de 4-0 da Itália. Aí se apostava muito naquela geração que em 93, fazendo um jogo pelas eliminatórias, quando estava no Gabão, o avião explodiu, depois de ser reabastecido, morreram 18 jogadores. Agora, 19 anos depois, só em 2012, é que eles conseguiram, com uma nova geração, ganhar pela primeira vez uma Copa da África de Nações. Houve uma enorme, uma terrível tragédia realmente para a seleção de Zambia. Lembrando que os Jogos de Seul foram em 1988. Exatamente, a seleção olímpica mandou 4-0, então tinha uma safra boa, surpreendeu. Depois não foi bem, não ganhou medalha nem nada, mas surpreendeu muito. E aí vem Zambia para o ataque. O Brasil chega na marcação, o Dedé chega por lá. O Daniel Alves foi quem fez primeiro o corte, o Dedé ajudou, a bola chega no Maxwell, que faz a jogada na frente com o Neymar. O Oscar já vai partir aqui pela esquerda. O Neymar preferiu carregar para o meio, preferiu carregar a bola. Tentou enfiar, tentou jogar na frente com o Hulk, o corte foi feito. Casagrande, não tivemos um Neymar tão brilhante, tão participativo e tão decisivo quanto nós tivemos no jogo com a Coreia.
Não foi o Neymar contra a Coreia, foi o ponto de diferença do jogo. Não fez uma grande partida, não vem fazendo uma grande partida, mas não está jogando mal. E nem sempre vai dar para ser espetacular. É isso que nós temos que aprender, nós que trabalhamos com futebol, o torcedor também, e ele tem que aprender, que nem sempre vai dar para ele ser espetacular. Às vezes, o futebol normal é comum. Fez boas jogadas, a gente podia lembrar que ele fez um bom lançamento para o Daniel Alves, cobrou uma falta no travessão. Claro, eu não estou falando que ele jogou mal, ele fez uma boa partida, só que nós estamos ficando acostumados a ver o Neymar espetacular, e às vezes não vai ser. E é ele exatamente quem vai sair, tio. É ele quem vai sair, o único jogador com participação nos 17 jogos sob o comando do Felipão até agora. Estava puxando esse assunto exatamente porque já viu o Bernardo ali no aquecimento para entrar no lugar do Neymar. O Neymar teve 2, 3, 4 bons lances aqui, ele sempre faz um grande espetáculo e, como disse o Casagrande, com toda a experiência dele em futebol, nem todo dia o jogador consegue fazer um grande espetáculo, mas você vê sendo cumprimentado por todos. E teve as jogadas importantes dele e sempre atrai a atenção, e sempre atrai a marcação, sempre busca. O importante é que o Casagrande aqui nessa nova função que o Filipão está pedindo dele, ele está chamando a responsabilidade, ele está vindo buscar o jogo. E está gostando de jogar na liga, está gostando de jogar nessa posição, isso é importante. Que o jogador goste de jogar na posição que o treinador o coloque para desempenhar. Entra então outro jogador que gosta muito, o Filipão, que é o Bernardo. Fez o toque de lado, já se posicionou para receber, já apareceu, já tocou bonito para o Maxwell. Tocou na talinha do Oscar, no gol, pegou o goleiro. Ai, Oscar. Tão bonita a jogada do Bernardo com o Maxwell. O Oscar ficou de frente pro gol. Procurou dar um tapa na bola para jogar no canto, pegou fraquinho nela. O Milwen Kennedy fez outra grande defesa na jogada mais bonita coletiva de ataque do time brasileiro. O Bernardo com o Maxwell, acho que esse já vai definitivamente Casagrande garantindo a participação dele na Copa do Mundo. O Casagrande me mostra um papel aqui que ele escreveu aqui com letra caprichada aqui. Ele botou Maxwell, Lucas Leiva e Dedé. Você acredita que os três estão ganhando posição aí? Não, ganhando lugar no grupo. Não, eu coloquei aqui no papel que é o seguinte: os grandes vitoriosos dessa partida de hoje, para mim, são o Dedé, o Lucas Leiva e o Maxwell. São os três que melhor aproveitaram a oportunidade. Deram um passo muito grande para uma possível convocação definitiva para a Copa do Mundo do ano que vem. São três que ganharam muito espaço. Vamos esperar a convocação, portanto, dia 31, é isso, Tino? Exatamente. Olha o Hulk, arriscou a bomba! Mas tá demorando para sair o gol do Hulk. Ele só toca a bomba da esquerda, a bola passa, tirando tinta ali da trave. Vai pela linha de fundo, uma bomba do Hulk, a bola vai para fora, apenas tiro de meta para a equipe de Zâmbia. Você vê a bomba que ele bate muito forte realmente de perna esquerda. Globo, a gente se liga em você. Novo Golf, o melhor da Volkswagen num único carro. Aí o goleirão Milwen Kennedy batendo para frente. Depois vai passando, vamos nos aproximando no final do jogo. Vamos passando nos 36 minutos. Mas cabe ainda para um terceiro gol. Seria um placar mais correto, digamos assim. Para esse primeiro confronto do Filipão contra uma seleção africana. Primeiro confronto oficial do Brasil com o Zâmbia. Não oficial não, de seleções principais que apenas uma vez tinham jogado em 99 num sub-20. Saiu perdendo por 1-0 a seleção brasileira, acabou ganhando por 5-1. Um dos 5 gols foi do Ronaldinho Gaúcho. No ano que ele estreou na seleção, principal na Copa América, no Paraguai, naquele gol, até hoje eu me lembro que me encantei com o gol, fiquei meia hora dizendo, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. E naquele mesmo ano ele jogou o Mundial Sub-20 e já jogava na seleção principal, tudo isso acontecendo em 99. E aí a cobrança para o time de Zâmbia. Estádio Ninho do Pássaro, Pequim. Recebe um bom público, longe de tá cheio, cruzamento, bola para a área. Dedé subiu de cabeça lá atrás, fez o corte. Bernardo tocou para o meio. Está jogando errado o time brasileiro ali, tocando para trás. Aí a importância que o Filipão
E o Parreira do Hulk, como ele briga, como ele ajuda ali a defesa. Ele estava na posição do Daniel na lateral direita, já chegou para fazer a marcação. Fez o último corte, o jogador Exame, lateral foi para o Brasil. Aí o goleirão não pode pegar com a mão, bate para frente de qualquer maneira. Lá vem Maxwell, tocou de cabeça e jogou bem com o Bernard. Corte bonito. O menino, alegria nas pernas. Faz o toque para Jô, recebeu. Olha só a alegria nas pernas aí, ó. Olha o que ele fez, ó. Tocou pro Maxwell, fez o cruzamento, pegou forte na bola. Bom, esse tá em qualquer convocação do Filipão, esse Bernardo. Mas sem dúvida. Dá gosto de ver ele jogar. Eu acho que poucas vezes o Filipão foi tão feliz de dizer: esse menino tem alegria nas pernas. A velocidade que ele joga, ele faz umas coisas bonitas, Casagrande. Sem dúvida, um garoto ainda, com confiança. Cada vez que ele se apresenta na seleção brasileira, cada vez que o Filipão o convoca e coloca ele para jogar alguns minutos, ele entra melhor, entra com mais solto, tá bem entrosado com o grupo, se relaciona bem com as pessoas. É um nome certíssimo para a Copa do Mundo. E para ele não tem esse negócio, se ele tiver que jogar 15 minutos ou não, ele entra, vai para cima. E aproveita cada oportunidade que tem, diga. Não, você falava sobre o ninho vamos ver se ataque. Sobre o ninho do Pássaro, 6 jogadores desse grupo estiveram aqui em 2008, né? Não entraram em campo, não jogaram aqui no estádio, estiveram aqui apenas na cerimônia de premiação para receber a medalha de bronze, né? Estavam na seleção olímpica. Desses 6, né? Hernani, Jô, Pato, Lucas e Ramírez atuaram hoje. Apenas o Marcelo ainda não entrou. Pelo visto, acho que não vai entrar. Ele está aproveitando bem a oportunidade. O Maxwell, Marcelo é titular. Está mais do que experimentado pelo Filipão, grandes jogadores. Qualidade do futebol mundial. Hoje era o cruzamento, saiu do gol, o goleirão para fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Vamos ter alteração, mas vamos lá para a resposta, decisão do vote agora. Vamos ver o que deu aí, vamos embora. Uma telinha para a gente acompanhar. Me ajude aí, por favor. Dedé, deu Dedé com 38%. Depois, o que nós tivemos? O Dedé deu 38%, o Hever 26%, o Henrique 23%, muito pertinho ali do Hever. E um outro jogador, 13, uma votação equilibrada, deu o Dedé na frente com 38, mas se a gente usasse aquele critério de intenção de voto, margem de erro, 3 pontos percentuais para cima, 3 para baixo, fica muito, você tira 3 de 38 vem a 35, sobe 3 em 29, vai a 26, vai a 29, mas deu o Dedé. Deu o Dedé, depois muito apertadinho ali, empate técnico, digamos assim, entre o Hever e o Henrique. O Arnaldo já estava doido com o microfone na mão para falar empate técnico. Olha o cruzamento do Maxwell, saiu o goleiro, deu tapa na bola, o Brasil insiste, Hulk domina, gira, trabalhando na perna esquerda, acabou perdendo. E outra vez o Maxwell fazendo a jogadinha de fundo. Olha o contra-ataque, Henrique foi bem, ajeitou no peito, bonito, com categoria. Olha, é uma parada dura, é uma briga dura, viu? O Hever estava na Copa das Confederações, o Dedé jogou bem hoje, o Henrique tem se destacado muito no Palmeiras. O Palmeiras está aí já garantindo a volta para a primeira divisão e para ser campeão da segunda, e tem jogado bem quando entra na seleção. É uma parada dura, não é fácil não. O juiz mandou seguir, a bola escapuliu do Oscar, o goleirão saiu. Daqui a pouco, encontro com Fátima Bernardes, todas as atrações do programa diário e todas as manhãs de segunda a sexta com Fátima Bernardes. E hoje ela vai bater um papo com Filipão e com Parreira. Uma curiosidade, ontem um papo informal, estava ali com o Mauro Naves, nosso João Ramalho, conversando com o Parreira e com o Bora Milutinovic. Parreira tem 6 Copas do Mundo como técnico, o Bora Milutinovic tem 5 Copas do Mundo como técnico. Ela brincava com ele dizendo: olha o cruzamento, bola para dentro, olha, tem que arrumar a seleção, você tem que estar na Copa do Brasil. Você acha que eu estou fazendo o que aqui? Eu ainda brinquei com ele: você está aqui no treino do Brasil? Está querendo lugar aqui, querendo tirar o lugar do Murtosa para trabalhar com o Parreira e com o Filipão? Aí veio Mazembe, jogando que era do Mazembe,
Fazendo o toque por ali, veio o time de Zâmbia pra frente, a defesa lá atrás. O Diego Cavalieri disse não. Nessa seleção ninguém pode querer ajudar ninguém, porque é a única seleção no mundo que tem 2 técnicos campeões do mundo. O Filipão e o Parreira trabalhando por ali, fazem uma dupla muito interessante realmente. Mudou a Zâmbia, viu, Galvão? Entrou o 2, saiu o 3. O 2 é o Jimmy Chisenga. Tinha acabado de entrar. É. E saiu o Chisamba. Saíram 2, agora faltam os 2 que entraram. Tivemos aí o Oscar tá caído. Enquanto o Mauro Checa, a gente diz assim: Globo, a gente se liga em você. Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Olha o Filipão lá, só trabalha a bola. Calma. Vai estar no finalzinho do jogo. E o time de Zâmbia vai tocando ali pelo meio. Vou lá o número 8. Odwani. Fez a abertura para a esquerda, esse é Chama Bronson. 2 para o Brasil, 0 para a Zâmbia. Vamos chegando no final do jogo. Casa Grande, a sua análise, o que você pode dizer? Usei essa expressão, tão importante, nesse momento tão importante quanto ganhar é formar. Para que eles possam formar o grupo. O que você tira dessas experiências e de tudo isso que ele fez? Olha, eu gostei do segundo tempo. O que dá para tirar é que o Lucas Leiva é um jogador importante para o grupo, pode ser até que lute por uma posição de titular da equipe. O Maxwell deu um grande passo para ser o reserva do Marcelo. E o Dedé também ganhou um grande espaço aí, não só por causa do gol. Se posicionou bem, jogou bem, fez uma boa partida. Então a conclusão que eu tenho é que o Pato e o Lucas do Paris Saint-Germain perderam espaço. Dificilmente eles voltam para a seleção brasileira. Dificilmente eles vão fazer parte do grupo da Copa do Mundo. E esses aí ganharam espaço dentro desse grupo. Arnaldo, eu pergunto a você, pode isso, Arnaldo? O juiz gostou tanto dessa chance de aparecer no jogo do Brasil que deu 4 minutos. Pode isso, Arnaldo? Pode, ainda mais porque ele mora aqui do lado. Apesar do trânsito difícil aqui de Pequim, ele chega em casa em meia hora. Agora ele inventou, meu. Agora ele abusou. Não, porque tinha que falar do trânsito, porque o trânsito aqui é terrível, né? Mas a arbitragem foi boa, fácil, sem problema. Dá o endereço do árbitro, Arnaldo. Tá bom, complicou. Muito bem. Mudando a Zâmbia agora, entrando no número 4, Joseph Mussonda. Está saindo o número 11, Katongo. Saiu Katongo para entrar. Então o Mussonda, o técnico, também vai colocando todo mundo para jogar. Como ele disse ontem, seria o dia de hoje um dia especialíssimo. Primeira vez que o Zâmbia iria enfrentar a seleção brasileira, especialíssimo para ele e para todos os jogadores do Zâmbia. Por isso ele bota a galera toda para jogar aí, para poder contar um dia para os netinhos: joguei contra a seleção brasileira de futebol. Tá certo o técnico francês que dirige a seleção de Zâmbia. E toca a bola o time do Brasil. Vamos chegando ao finalzinho. E cada vez que a gente vai chegando no final do amistoso desse, vai se aproximando mais da Copa do Mundo. E vem Zâmbia outra vez. O chute é muito mal feito, sai muito torto, muito longe do gol. Apenas tiro de meta. O Diego Cavalieri trabalhou pouquíssimo. Pois é, ele não teve chance, né, Galvão, de aparecer. Ele que vestido aí de preto, como os goleiros da moda antiga, né? É uma tradição, jogadores do Fluminense, goleiros do Fluminense na história da seleção brasileira. O primeiro goleiro da história da seleção brasileira, o Marcos Carneiro de Mendonça. O primeiro jogo da história da seleção brasileira, em 1914. Depois o Félix, o Paulo Vitor, enfim. Foram muitos goleiros tricolores. Você esqueceu do Carlos Castilho. Castilho, claro. Veludo também. Veludo, Castilho, Carlos Castilho. Era o reserva de Gilmar dos Santos Neves. Nas campanhas de conquista dos títulos mundiais, 1958, 1962. Número 9, Cola, no lugar do 7, Mulenga.
Aproveitou agora para colocar todo mundo mesmo, Galvão. Pronto, agora não faltava mais ninguém, entrou o Collor no lugar do Mulenga, não deve nem pegar na bola. Galvão, no caso do Cavalieri, a melhor coisa é não ter participado do jogo. Lógico. O goleiro disputando uma vaga, falta a última ali. O Filipão deve ter alguma dúvida, ele tem alguma vantagem nessa disputa aí, porque já participou da Copa das Confederações. Não indo bola no gol para ele foi sensacional. E a primeira vitória do Cavalieri, que chega ao terceiro jogo pela seleção, uma derrota para a Argentina e um empate contra o Chile. E o árbitro paralisa, marca mais uma falta, ele continua querendo o jogo. Nós vamos aí aos 48, ele pediu o jogo até os 49, vai terminar, vem aí já Fátima Bernardes, o encontro, vamos ter mais um encontro com Fátima Bernardes, que acontece sempre nas manhãs de segunda a sexta na Globo, e hoje ela vai conversar com Luiz Felipe Scolari e com Carlos Alberto Parreira. E aí havia a bomba pra cima do Cavalieri, torceu pra essa não vir também, ou será que torce pra ele lá no ângulo ele fazer uma grande defesa pra terminar o jogo com uma defesa bonita? Eu perguntei isso pro Jefferson antes do jogo contra a Coreia do Sul. Ele falou, olha, umas duas tá de bom tamanho, sabe? Tá bem posicionado, fazer uma defesa importante também é bom para passar confiança. Tá certo. Aí terminar o jogo, vai apitar o senhor Funky. Ele quer jogo. Aí curtindo também aí os últimos minutos que ele tem direito num jogo da seleção brasileira aqui no Ninho do Pássaro. Maravilha de estádio. O time de Zâmbia vai pra cima, vai arriscar um outro chute, fecha a defesa brasileira. A bola tocada lá na frente pro Cola, que acabou de entrar. Aquele francês colocou todos os jogadores para curtir esse momento contra a seleção do Brasil. Cruzamento, corte feito, a bola sai em lateral, é cobrança de lateral para a seleção de Zâmbia. Eu dizia cada vez que vai chegando a final, vamos nos aproximando da Copa do Mundo. Teremos dois agora nos dias 16 e 19 de novembro, depois um no dia 5 de março contra a África do Sul do próximo ano, e aí mais nenhum. Aí já vai ser Copa do Mundo, já vamos viver convocação, treinamento, toda aquela preparação, toda aquela ansiedade. Já vamos para 50 minutos, ele quer jogo. E vamos jogar. O relógio dele não é bom, não. Isso é muito cada um. E lá vem cruzamento para a área. E quer jogo, Atilés. Cruzamento feito, a bola passa. Se tiver um plano da defesa, ele termina o jogo, não é possível. Zâmbia vem no ataque de novo, outra vez o cruzamento, outra vez a bola para a área. E ele esqueceu de olhar para o relógio, ele está curtindo o jogo, está curtindo também esse momento. Vamos meter o jogo até 49, já vamos para 51 minutos. Ou ele então quer aparecer na Fátima Bernardes daqui a pouco, né? É verdade. O Bandeira está fazendo sinal. O Bandeira está fazendo sinal para ele que o jogo terminou. Insistentemente aponta o centro de campo, Funky. Brasil! 51 minutos no segundo tempo. Ele aponta o centro de campo, final de jogo. 2 para o Brasil. 0 para a seleção de Zâmbia. No primeiro confronto entre os dois times. Agora, repito, são 3 jogos só. Dias 16 e 19 de novembro. Depois no dia 5 de março. E depois já vamos vir para a reta final para a Copa do Mundo. E a tentativa do hexacampeonato no Brasil. A expectativa é que o Brasil esteja no jogo do Maracanã. Só joga no Maracanã se jogar a final da Copa do Mundo. Já o Tino Marcos e o Mauro Naves para que a gente possa encaminhar o final do nosso trabalho aqui. Porque vem aí Fátima Bernardes, o encontro com Fátima Bernardes, já na sequência da nossa programação.